Olá, eu sou a Beatriz Secoto Totti Vilas Boas, estudante de Pedagogia na Universidade de São Judas Tadeu, no campus Moca. Estou atuando no meu 6º semestre e realizando agora o estágio de Educação de Jovens e Adultos, coordenado pela professora Cristiane Simões. Na aula de hoje, então, eu quero conversar e relatar com vocês sobre um breve histórico do EJA no Brasil, porque é um momento histórico de muitas lutas, grandes vitórias, e quando a gente fala sobre o EJA, a gente precisa compreender de todo esse processo para poder saber quais as nossas metas, quais os nossos objetivos como educadores com esse público. Então, eu vou trazer para vocês referências de pedagogos, alguns documentos oficiais, um suporte acadêmico bem legal para vocês utilizarem como base para propostas pedagógicas, e também, ao fim, uma entrevista com a pedagoga Ana Maria, de muitas reflexões e incentivos para os educadores. Então, iniciando com um breve histórico no Brasil, eu quero relatar, em 1879, alguns anos atrás do que estamos agora, a reforma Leôncio de Carvalho caracterizava o analfabeto como dependente incompetente. 3 anos após, a Lei Saraiva retirou ainda os analfabetos a possibilidade do voto. Então, antigamente, as pessoas elas eram educadas a saber escrever o seu nome para poder votar. E aí, como vimos, nem isso era mais possível, né? No ano seguinte disso, o presidente da época, Rui Barbosa, ele diz uma frase muito impactante e que serve de reflexão agora para nós, que diz o seguinte: os analfabetos são considerados assim como crianças incapazes de pensar por si próprios. Então, olha só como o modo como eram vistos os analfabetos para o nosso país. Então, é uma grande reflexão e uma luta que o EJA teve muito forte. Bom, diante dessa situação, 52 anos depois, inicia as propostas de inclusão do EJA no Plano Nacional de Educação. Mas ainda assim não era 100%, porque ela era como uma educação elementar, não eram consideradas as necessidades e particularidades de cada adulto, cada aluno. Depois da Guerra Mundial, a ONU e a Unesco, então, começaram essa pressão por países para a erradicação do analfabetismo. Mas aqui no Brasil foi muito tardio. Nós passamos pela ditadura militar, que durou 20 anos, e só na Constituição de 1988 que o EJA foi realmente concebido como uma modalidade de ensino, com diretrizes curriculares nacionais e os direitos adequados para cada um. A partir disso, então, eu quero trazer agora para vocês quais documentos oficiais é pautado o EJA. Vocês podem ver a lista, como o primeiro foi dito, iniciou-se na Constituição de 88, e a partir daí foram, então, criando novos documentos, novas leis, para que o Estado, o governo, pudesse propor dos direitos para o EJA. Eu quero citar aqui com vocês sobre o Plano Nacional de Educação, que foi um dos últimos criados em 2014. São metas e estratégias para a política educacional de 2014 a 2024. Ao total, são 20 metas, mas as metas 8, 9, 10 e 12 são as únicas voltadas para o EJA. E dentro dessas metas citadas, também há uma grande repercussão de que elas estão sendo bem concluídas, elas estão ajudando a EJA, está sendo mesmo realizado todas essas estratégias. Então, esse também um assunto reflexivo. Existe esse documento, mas em si, ao certo, será que está sendo realizado? Eu trago agora para vocês um suporte acadêmico. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o currículo da cidade voltado para o EJA. O currículo da cidade, ele é um material disponível pela Prefeitura de São Paulo. Esse movimento de atualização do currículo, ele envolveu mais de 43 mil estudantes
e 16 mil professores ao longo do ano de 2017. Então, ele é um documento bem recente para nós. E toda essa pesquisa ela foi feita em paralelo com as discussões da Base Comum Curricular Nacional, conhecida como BNCC. Então, aqui nós temos todas as áreas de conhecimento do EJA, que são artes, educação física, história, matemática, ciências naturais, geografia e língua portuguesa. Todos de acesso livre, online, vocês podem ver que eu tenho os PDFs. Vou também deixar disponível o link no fim da aula. E eu achei muito legal compartilhar com vocês esse material acadêmico, porque é uma grande base, muita bagagem para nós educadores, na construção de propostas acadêmicas, atividades de sala de aula. Então, acho que é algo legal de ser compartilhado. Então, agora falando sobre pedagogos em destaque, um dos primeiros que não podemos deixar de falar, muitos de vocês já devem conhecer, é o Paulo Freire. Ele se destacou principalmente com seu projeto As 40 Horas de Angicos, nas quais ele alfabetizava as pessoas em 40 horas. E ele nos traz fortemente o uso das palavras geradoras, que hoje nós utilizamos como não podemos dizer um objetivo, mas nós utilizamos como uma meta, como um auxílio nas atividades de sala de aula. Então, para quem não conhece esse projeto dele, eu acho muito legal de ser pesquisado e nos ajuda bastante na criação e conhecimento das atividades do EJA. Trago também para vocês a Emília Ferreiro. Ela foi uma psicolinguística que desenvolveu um trabalho muito legal sobre como os alunos em si, como as pessoas em si, as crianças, os adultos e jovens, fazem o seu processo de leitura escrita. Então, essa hipótese dela, todo esse estudo, ele nos ajuda a compreender como o aluno vai receber as informações que nós vamos passar. Então, a gente tendo essa compreensão de como o aluno vai aprender a ler, como o aluno vai aprender a escrever, nós conseguimos propor atividades que facilitem e que tenham um grande significado nesse processo de aprendizagem. Então, como disse, agora no fim da aula, eu trago uma entrevista com a pedagoga Ana Maria Secotto. Ela nos permitiu compartilhar essa entrevista, que foi realizada no dia 9 de abril. Ana Maria Secotto, ela é diplomada em pedagogia aos 40 anos de idade, pela Universidade de São Judas Tadeu também. Atualmente, ela é viúva, mãe de 3 filhos, e também possui 3 netos. Então, eu iniciei a entrevista perguntando se ela já havia trabalhado com público de jovens e adultos. Ela disse que sim, ela já trabalhou, não diretamente com o EJA, mas ela cita que ela trabalhou em espaços particulares do Rotary CSP, e que isso durou mais ou menos 5 anos. Eu perguntei, então, se ela havia respondido que sim, como que foi essa experiência. E ela falou que, mesmo que seja uma graduação tardia, né, que foi feita aos 40 anos, ela disse que foi a melhor experiência da vida dela, principalmente por ser do público adulto, porque eles respondem bem, eles são fiéis, e ela teve muito sucesso com os alunos, e por isso que ela gostou bastante dessa experiência. Eu perguntei, então, para ela qual que ela acha que deve ser a postura de um professor diante dessa turma de EJA, e ela nos diz muito legal aqui, inicialmente com muito carinho. Então, é isso, nós vimos um breve histórico do EJA no Brasil, lutas, vitórias, derrotas, e eu acho que o carinho, o respeito, deve ser, em primeiro lugar, a postura desse professor. Ela também diz que questionando cada aluno o porquê não frequentou a escola em tempo certo, e o ajudando a entender esses motivos. Então, são alunos que vão ter diversas histórias, diversas bagagens de vida, de experiências,
Alguns não frequentaram a escola, outros largaram. Então, é importante você, professor, conhecer os seus alunos, o porquê que ele não completou a da sua educação. E também o aluno saber o porquê que ele não completou. Foi algum motivo financeiro? Foi algum motivo pessoal? O que fez ele parar os seus estudos? E o porquê que agora ele decidiu voltar, né? Então, esses questionamentos aos alunos, eles devem sim ser feitos. Eu pergunto, então, mais voltado para as atividades, qual que deve ser o foco do EJA? Né? O que vou trabalhar com o EJA? Eu trabalho sobre história, preciso falar com ele toda a história, qual seria o principal foco? E ela diz, na opinião dela, né, de 5 anos de trabalho com adultos, que o foco deve ser no conhecimento das letras e das palavras. Em segundo, também fazer questões para que os alunos possam se expressar oralmente. O resultado que se espera dessa turma de EJA é que todos saiam conhecedores do conteúdo, mas também da sua importância como cidadão. Então, acho que essa resposta foi muito legal, porque a gente estudou todo esse breve histórico do EJA, de como eles eram tratados, como eles eram vistos no Brasil. Então, que agora eles têm que sim saber que eles são merecedores de direitos, como qualquer cidadão no Brasil. Eles têm o direito de saber ler, saber escrever, de ter o seu trabalho. Então, legal isso, trabalhar com as letras, as palavras, como nós vimos com Paulo Freire, as palavras geradoras, é de grande uso no público de EJA. E os questionamentos, para que possa haver uma expressão oral. Então, discussões. Proponha momentos na sua sala de aula, não apenas que você seja professor transmitindo conhecimento e o adulto lá sentado recebendo esse conhecimento. É legal uma proposta nas quais ambos transmitam e compartilham conhecimento. Os dois têm conhecimentos e que os dois estão lá para aprender. Tanto você, professor, quanto o seu aluno. E por fim, então, eu pergunto uma dica que ela tem a nos oferecer. E ela diz, é muito incentivadora essa frase, eu vou ler para vocês. Não tenham receio de lhe transmitir todo e qualquer conhecimento que possuir. Do contrário, pesquise e continue. Em primeiro lugar, seu trabalho tem que ser uma paixão. Então, como eu havia dito, transmita todo o seu conteúdo, esteja aberto para receber o conteúdo do seu aluno. Continue, cada dia nós estamos ali para aprender algo novo, você professor, do seu aluno. Então, eu acho que o trabalho com EJA é uma coisa muito mútua. Você está lá para ensinar e para aprender, e o seu aluno também. E sempre faça isso com muita paixão, muito carinho, muito amor, para que você consiga compreendê-lo e respeitá-lo. Essas, então, são as referências que eu usei para realizar esse trabalho de pesquisa. No portal da Secretaria Municipal da Educação, foi onde eu encontrei o currículo da cidade. Você consegue baixar online todos os PDFs das áreas de conhecimento. No portal MEC, do Ministério da Educação, você consegue encontrar todos os documentos oficiais e muitos outros materiais. No site da Nova Escola, eu fiz as pesquisas sobre a Emília Ferreira e o Paulo Freire, mas também é um site muito legal de se compartilhar com vocês, porque além de pesquisas biográficas, ele também traz muita bagagem pedagógica para nós. Você consegue encontrar exemplos de planos de aula, exemplos de atividades. E por fim, então, agradeço vocês por estarem assistindo essa aula. Espero que tenha sido de muito conhecimento, compreensão de toda essa história do EJA, de que como nós, professores, então, diante de tudo isso que o EJA sofreu, como que deve ser a nossa postura a partir de agora? O que você aprendeu, o que você refletiu com isso que eu trouxe para vocês? E que trabalhe com muito amor, muito respeito ao próximo. E muito obrigada.